estar falando aí com vocês sobre o cuidado da saúde mental. Então, e esse cuidado na igreja. Tá? Então, talvez você pense, nossa, cuidar da saúde mental na igreja, mas é nossa tarefa, é tarefa da igreja, cuidar da saúde mental dos seus. Então, não é somente dos serviços de saúde a função de cuidar da saúde mental das pessoas, mas da igreja também. A Bíblia fala de cuidado da saúde, eu vou estar mostrando para vocês nesse estudo sobre isso. Então, sou o psicólogo Rodrigo, sou especialista em terapia familiar e também sou especialista em dependência química também. Trabalho tanto no aspecto individual, de casal, problemas de transtorno de ansiedade, depressão e problema da dependência química. Então, tenho essa especialidade, já há 9 anos trabalho no tratamento da dependência química. E atendo os dependentes químicos, atendo seus familiares também, que são os codependentes, que aí entra a minha abordagem de terapia familiar, onde eu trabalho com os familiares dos dependentes químicos. Então, quero trazer para vocês aqui um conceito de saúde mental, que eu peguei aqui do Daniel Schipani. Então, ele tem um livro chamado Manual de Psicologia Pastoral, onde ele tem esse conceito que eu vou trabalhar nessa palestra sobre essa definição de saúde mental, que é a capacidade de sentir, pensar e agir de forma a aumentar a nossa capacidade de aproveitar a vida e lidar com os desafios que surgem diariamente. Então, saúde mental é essa capacidade nos sentimentos, na cognição, pensamento, nos comportamentos, de modo a conseguir ser capaz de aproveitar a vida. E quando nós falamos de aproveitar a vida na igreja, para nós, evangélicos, protestantes, aproveitar a vida para nós envolve a espiritualidade, envolve o relacionamento com Deus, envolve a fé, envolve a comunhão com os irmãos, com as irmãs, envolve a evangelização, envolve ajudar o próximo, envolve discipular pessoas. O nosso propósito de vida não se resume somente à vida atual que nós vivemos, mas a gente tem uma visão muito além, a gente olha além, a gente olha para a eternidade. Então, a gente quer que pessoas compartilhem da nossa fé, que pessoas tenham as suas vidas transformadas por Jesus. Então, o nosso aproveitar a vida na igreja envolve muito mais do que somente ter uma férias legal, ter uma folga legal, mas envolve o serviço da igreja, a evangelização, a comunhão com os irmãos. Isso para nós é aproveitar a vida. E a nossa saúde mental envolve isso. Se o cristão ele não está bem com a sua saúde mental, ele não vai conseguir ter uma comunhão legal com os irmãos, ele não vai conseguir exercer o seu ministério na igreja, porque a saúde mental vai afetar as suas funções no ministério. Então, acaba que nós, como igreja, se o cristão ele está com a sua saúde mental comprometida, afeta a sua fé, afeta o seu relacionamento com os irmãos, o seu trabalho no ministério, na evangelização, no discipulado. E também a saúde mental envolve também a capacidade de lidarmos com os desafios que surgem. Então, nós temos muitos desafios, todos nós. A nossa vida é uma vida de desafios desde que nascemos. Saímos lá do quentinho, lá da barriga da mãe, e viemos para um mundo desconhecido, e ali a gente tem desafios constantes.
em todos os ciclos e fases da vida. A gente se depara com muitos desafios. Então, ninguém aqui está livre de desafios. Cada uma que está aqui tem desafios particulares, singulares, e assim é a nossa existência, né? Até o último suspiro a gente está enfrentando desafios. E estar com a saúde mental boa significa conseguir lidar bem com esses desafios. Significa você conseguir estar no controle das suas emoções. A vida da gente, ela é uma grande luta entre a razão e a emoção. Os processos mentais, cognitivos e as emoções. Então, a gente vive nessa luta. Então, quem está com a saúde mental boa, consegue lidar com as suas emoções, consegue acalmar suas emoções, consegue dialogar, entender suas emoções. Quem não está bem com a sua saúde mental, acaba que o seu cognitivo, a sua razão em alguns desafios da vida é ofuscado pelas emoções. Desaparece, as emoções tomam conta. A pessoa fica muito ansiosa, ou fica deprimida, ou a pessoa entra no estado de fúria, porque as emoções tomam conta dela. Por isso, né, a gente precisa estar bem com os processos mentais, com a cognição, com o emocional, e conseguir manejar bem as emoções. Então, a saúde mental envolve isso. Aqui eu quero falar um pouquinho da etimologia da palavra saúde mental, que é bem interessante e tem muito a ver com a nossa fé, tem muito a ver com o que cremos. A palavra saúde, ela vem do latim salus, que significa salvação, conservação da vida, cura, bem-estar. Então, né, saúde vem disso, de salus, no latim. E o interessante é que nós, cristãos, a gente fala muito da salvação, salvação da alma, salvação do espírito, salvação, né, para a vida eterna. E essa palavra salvação, ela vem da mesma palavra em latim, salus. Então, salus também significa salvação também. Então, tanto o aspecto da saúde como da salvação, eles estão interligados. Eles têm uma mesma origem. E o interessante disso tudo é que essa palavra em latim, ela vem de uma palavra no grego que significa holos. E holos significa totalidade. Então, quando a Bíblia fala de saúde, ela não está falando só de saúde espiritual. Quando ali no Novo Testamento se fala de salvação, não está se falando só de salvação para a vida eterna. Nós não viemos para a igreja só para ter a vida eterna, mas para a gente conseguir viver bem nessa vida, para a gente ter saúde mental, espiritual, física. Então, o Deus que nós cremos, né, as Escrituras, elas não falam só de uma vida eterna. Quando a gente medita na Bíblia, a gente lê a Bíblia, a gente não está somente pensando só na vida eterna, mas ela fala das nossas relações cotidianas, da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia. Então, a Bíblia fala de tudo. Então, e na Bíblia, saúde significa esse aspecto da totalidade, todo o ser da pessoa, tudo que ela é. E a palavra psique, ela vem do grego, a palavra mental vem do grego psique, palavra psique, no grego, que significa alma, mente. Saúde mental é isso, é saúde da mente, é saúde psicológica, é saúde da alma, das emoções. E no Novo Testamento nós temos ali um conceito de saúde implícito ali em Lucas. Lucas, o evangelista, escreveu o 3º livro do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas. Lucas, ele era médico. E ali ele tem um conceito de saúde explícito ali em Lucas, capítulo 2, versículo 52, que ele diz ali que Jesus crescia
em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Essa visão de desenvolvimento humano, não somente o desenvolvimento espiritual. Nós cremos, né, na igreja que Jesus é Deus, né? Ele faz parte da Trindade. Então ele é Deus, e aqui fala dele encarnado. Quando ele era menino, ele crescia em todos os aspectos. Crescia em sabedoria, no aspecto intelectual, cognitivo, o que é bastante importante para você controlar suas emoções. Você tem que estar com o teu cognitivo bom, tuas faculdades mentais boas, teu conhecimento, tua razão boa. Estatura, Jesus crescia fisicamente, crescia bem fisicamente. Graça diante de Deus e dos homens, ele crescia bem espiritualmente e nas suas relações sociais. Para estar bem socialmente, é necessário estar bem mentalmente, psicologicamente. O aspecto social do homem, o psicossocial, envolve o aspecto aí psíquico. Vemos na Bíblia que a saúde e a salvação estão interligados. Então, isso está interligado. Não tem dissociação, não tem separação do material com o espiritual. Os gregos criam assim, os gregos criam que existe uma separação, uma dicotomia, uma coisa espiritual, outra coisa é física, mas na Escritura Sagrada não existe isso. Tudo é uma coisa só. Tudo faz parte de um mesmo organismo, que é o ser humano. Tudo é uma coisa só. Tudo está interligado. E Deus, ele não quer somente salvar o espírito, ele quer salvar o homem todo, físico, alma. E quanto melhor, mais saudável você esteja, mentalmente, fisicamente, melhor é o teu relacionamento, a tua espiritualidade. Você não vai ter uma ansiedade, você não vai ter algo atrapalhando a tua oração, o teu estudo da Bíblia. O transtorno de ansiedade, que hoje é tão comum, hoje tem muito transtorno de ansiedade. É um grande problema hoje no mundo. O transtorno de ansiedade, ele afeta a concentração da pessoa. A pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela não consegue se concentrar, ela não consegue ler, ela não consegue orar, ela não consegue se conectar com Deus. O transtorno de ansiedade, né, um exemplo aí de uma saúde mental bastante afetada, prejudica isso. Então, uma pessoa que está em transtorno de ansiedade ou num transtorno de depressão, pessoa que está num transtorno de depressão, a pessoa quer se isolar, não quer socializar, não quer ler. Então, os transtornos, eles afetam a espiritualidade. Não tem como você estar numa oração legal, falando com Deus, numa intimidade com Ele, ou numa leitura da palavra, a fundo ali, ouvindo o que Deus está falando com você na palavra dEle, nas Escrituras, se você está com transtorno de ansiedade, com a tua mente agitada, sem concentração, ou numa depressão, querendo se isolar. Por isso, né, Deus não está preocupado só com o espírito, mas que a mente esteja tranquila, a ansiedade esteja tranquila, o humor, né, a depressão, o transtorno de humor, o humor esteja estabilizado, que nós estejamos o melhor possível. Então, esse é o Deus das Escrituras, né, é o que Ele quer, não somente a salvação do espírito, mas também da mente e do corpo também. E hoje nós vivemos como igreja numa época assim, onde há um grave problema no mundo, uma sociedade muito padecida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2022, 1 em cada 8 pessoas vivia com algum tipo de transtorno mental no mundo. Então, em 2022, a OMS ela publicou uma revisão mundial, a maior pesquisa já feita na área
de transtornos mentais no mundo. Foi publicado em 2022. E nessa pesquisa ali, segundo a OMS, 1 em cada 8 pessoas no mundo vivia com algum tipo de transtorno mental. Então, transtorno mental é algo muito sério. Uma pessoa ter um transtorno mental é bastante preocupante. A pessoa se sentir ansiosa, a pessoa se sentir triste, a pessoa estar meio para baixo no seu humor, não significa que ela tem um transtorno mental. Um transtorno mental é uma pessoa que perdeu o controle das suas emoções, do seu humor. É uma pessoa que não tem o controle de si mesma. E aí você imagina que no mundo, de cada 8 pessoas, 1 tem um transtorno mental, que é um negócio muito grave. É muito grave ter um transtorno mental. E dessas pessoas com transtorno mental, segundo a OMS, quase 60% dos casos era ansiedade e depressão. 31% com ansiedade, 28,9% com depressão. Isso são dados de anos atrás. Eu acredito que está pior. Então, isso são dados ali no tempo da pandemia. Tá? E na pandemia, no início ali, no começo da pandemia, cresceu os transtornos de ansiedade e depressão, 26% de ansiedade e 28% de depressão. Isso ali em 2022. E eu acredito que está muito pior. Eu acredito que está piorando. E eu também trago essa realidade para a igreja. Né? Não é só um problema no mundo, mas é um problema para nós também. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, nós estamos nesse mundo que está padecendo de transtornos. Então, fazem 9 anos que eu trabalho como psicólogo em projetos ligados a igrejas, em projetos ligados a organizações evangélicas, 9 anos. Atendi inúmeros casos de pessoas de igrejas, sejam obreiros, sejam membros, líderes, missionários, pastores, inúmeros. E nesses 9 anos, inúmeros casos que eu vi ali, com caso de depressão, caso de transtorno de ansiedade, caso de bipolaridade, dentro da igreja. Inúmeros casos, líderes, membros, pessoas influentes na igreja com transtornos, inúmeros casos. Então, esse problema não está afetando só o mundo que a gente vive, não é só o mundo que está adoecido, mas nós, como igreja, temos entre nós pessoas padecendo de transtornos, pessoas que estão precisando tomar uma medicação, um antidepressivo. Muitos dos nossos líderes, infelizmente, até pastores tomando antidepressivo, até pastores. Então, infelizmente, é uma realidade. Né? Nós não é porque estamos na igreja que a gente está livre, não é porque estamos na igreja que esse mal nos afeta. Nós não somos anjos, somos seres humanos, somos pessoas. Muitos de nós viemos para a igreja, vindos de uma realidade de famílias onde tem transtornos. Os transtornos, eles são hereditários, eles vão passando de forma intergeracional, de pais para filhos. Então, eles passam intergeracionalmente. Então, muitos de nós, a gente vem para a igreja já adoecido com algum transtorno. Né? Muitas pessoas chegam à igreja, a sua fé cristã, depois de adulto. Então, já chega já com um diagnóstico. Então, muitos vêm à igreja com algum problema de saúde mental. Então, é algo que é necessário cuidar, é necessário se preocupar, é necessário intervir. Né, o bom é que essa igreja, aqui, a IBB, né, temos uma policlínica. Então, isso é maravilhoso, tremendo. Né? Uma igreja que tem uma policlínica, tem uma equipe de psicólogos ali atendendo, né, psicólogos bons, psicólogos experientes. Então, tem bons psicólogos ali. Então, uma boa clínica de uma igreja. Então, uma igreja que demonstra preocupação com a saúde mental
não somente da igreja, mas da comunidade, porque a gente não atende ali somente pessoas da IBB, a gente atende pessoas da comunidade, dos bairros ao nosso redor, da cidade, da região metropolitana. Atendemos todo tipo de pessoa, pessoas cristãs, pessoas não cristãs. Então, essa igreja ela tem essa preocupação, né? Não somente de cuidar dos que estão aqui, mas dos que estão lá fora. É uma igreja que crê que essa é a expressão de amor. Deus expressa o seu amor não somente com o que falamos, não somente com o que pregamos, mas com as ações. Então, é uma igreja que, com as suas ações, expressa o amor de Deus, né? Atendendo na policlínica pessoas. Ali a gente recebe todos os públicos, de todas as religiões, pessoas com diferentes opções sexuais, todo tipo de pessoa que vier ali é bem tratado, bem acolhido, bem cuidado. Então, é um serviço de saúde emocional, saúde psicológica. Então, né, é uma igreja que tem essa visão, e outras igrejas, como eu falei, já atendi em outros projetos também. Então, não é só a IBB, tem outras igrejas fazendo isso. E os prejuízos, né, como eu já falei, né, que traz a espiritualidade. Então, já falei aqui, né, sobre isso. Afeta. É impossível você ter uma espiritualidade satisfatória, ter uma espiritualidade boa, porque a espiritualidade, gente, ela também tem efeitos calmantes. A pessoa que tem uma espiritualidade boa, ela está tendo um calmante. A espiritualidade ela funciona como um ansiolítico. Quando você acorda de manhãzinha cedo, antes de começar teu dia, você lê a Bíblia, você ora, aquilo ali é um ansiolítico. Aquilo ali te acalma. Aquilo ali é um antidepressivo. Durante o dia você vai passar, como, né, todos nós temos os nossos desafios durante o dia. Durante o dia você vai passar por desafios, aquilo que você meditou nas Escrituras, aquilo vai estar no teu inconsciente, falando com você, te acalmando, te dando fé, falando, não, isso vai passar, aquela palavra que você meditou, aquilo vai estar falando com você durante o dia, né? Aquilo vai te acalmar, vai ser como um ansiolítico. Né? Hoje muitas pessoas usam, né, os ansiolíticos, aí, né, alprazolam, Rivotril, né, para se acalmar, mas a Escritura ela faz isso também. Então, ela nos acalma durante o dia. A pessoa que tem diariamente, né, suas disciplinas espirituais, isso funciona como calmante, funciona como um ansiolítico, antidepressivo. Você acaba tendo uma espiritualidade satisfatória. Mas, para isso, você tem que estar com a saúde mental boa. Se está com algum transtorno mental, transtorno de ansiedade, depressão, bipolaridade, ou um transtorno de psicose, psicótico, ou um transtorno de personalidade, aí precisa se tratar o transtorno. Né? Somente você ler a Bíblia de manhã e você orar não vai sarar o teu transtorno. Quem vai sarar daí é uma psicoterapia, uma medicação, né, um tratamento médico para acalmar ali os sintomas que o transtorno traz, os sinais ali, os sintomas que o transtorno traz. Então, primeiramente, é claro, se tem um transtorno mental instalado, precisa tratar esse transtorno com um profissional. Um pastor não vai tratar um transtorno mental. É por isso que existe a policlínica. Né, os pastores viram a demanda que tem casos que um pastor não vai conseguir tratar. A pessoa está com um transtorno, expulsar demônio, orar pela pessoa, dar um aconselhamento cristão, não vai curar o transtorno mental da pessoa. A pessoa vai precisar passar por um profissional de saúde mental, por um psicólogo, talvez por um psiquiatra para estabilizar os sintomas. Então, tem coisas que, né, nós, seres humanos, a gente tem vários aspectos. Né? Nós somos tripartites, a gente crê no corpo, alma e espírito. Né? Nós cremos nisso, 3 coisas. Então, a gente tem o corpo, tem a alma, tem o espírito. Tem coisa que é espiritual, que é o pastor que cuida. Mas quando o pastor vê que tem coisas que é da alma, do psicológico ali, um transtorno mental instalado, ele encaminha para o psicólogo. Né? Por isso que foi criada a policlínica, justamente
porque tem coisas que fogem somente do aconselhamento pastoral. Tem que ter o cuidado psicológico. Tá? Então, agora é claro, se você está com a tua saúde mental boa, se você está bem psicologicamente, está tomando a medicação, tua ansiedade está estável, teu humor que estava deprimido está estável, ou se estava com uma euforia da bipolaridade, estabilizou, se está tomando a medicação, está tudo certo ali, estável, você consegue ter uma espiritualidade, um contato com Deus, consegue meditar, consegue orar e ter uma espiritualidade satisfatória. Como também, né, afeta também o potencial. Saúde mental, como eu já falei algumas vezes aqui, afeta o potencial da pessoa no ministério. Afeta. A pessoa não consegue exercer bem os seus dons na igreja. Cada um de nós aqui tem dons. Se está com a saúde mental afetada, a pessoa não vai conseguir exercer. Tem pessoa que acaba ficando de lado, não consegue exercer os seus dons por causa que não está conseguindo equilibrar ali, controlar suas emoções. Por isso a necessidade desse cuidado. Eu quero passar aqui alguns pontos importantes para o cuidado com a saúde mental. Então, esperar aqui o slide. Aí, esse mesmo. Então, aqui alguns pontos bem importantes para estar com a saúde mental boa. Se você conseguir cuidar desses pontos na tua espiritualidade, no aconselhamento que você recebe, no teu discipulado, se você conseguir exercer isso aqui bem, que bom. Agora, se você não consegue, aí talvez precise da intervenção psicológica para te ajudar com isso. Primeiramente, se relacionar bem com as emoções próprias e com as emoções dos outros. Não tem jeito da gente estar livre das emoções, não tem jeito. As emoções, elas fazem parte do que somos. Tá? Elas estão incutidas no nosso sistema nervoso, elas são reações que temos. Então, as emoções, elas são reações que nos levam para uma ação. Então, a emoção, ela é um impulso que te leva para uma ação. Ela quer te levar para uma ação imediata. Então, você percebe alguma situação de risco, alguma situação de perigo, a tua emoção, ela te movimenta para uma ação, para essa situação de perigo, para essa situação de ameaça. Ou, claro, se é uma situação boa, uma situação que te traz felicidade, você vai ter emoções boas também, você vai ficar feliz, você vai ficar alegre, você vai se alegrar. As emoções, elas sinalizam tanto coisa boa como coisas ruins. A ansiedade, uma emoção que é impossível a gente viver sem ela. Não tem como você viver sem a ansiedade. Precisamos da ansiedade. Precisamos nos relacionar bem com a ansiedade, estar bem com a ansiedade. Então, não tem como se livrar dela. Ela é importantíssima, ela sinaliza ameaças. Então, a ansiedade é uma resposta do organismo, da mente, para a ansiedade, para situações de ameaça. Então, ela sinaliza. Sejam situações reais ou sejam situações imaginárias. Ela sinaliza que você precisa fazer alguma coisa para prevenir aquela ameaça. Outra emoção importante também é a tristeza. A tristeza, ela te tira o prazer das coisas, ela te faz você se recolher, você se retirar dentro de você.
A tristeza, ela surge quando você tem uma perda significativa, uma perda importante. Então, ela é importante também a tristeza. Tristeza e depressão são coisas diferentes. Depressão é um transtorno de humor. A tristeza é uma emoção. Quando você perde algo importante, você tem uma perda significativa, você sente a tristeza, você se retira para dentro de você, você perde os prazeres ali momentâneos para você olhar para a tua perda, processar a perda, e o objetivo aí, através da tristeza, é planejar novamente a tua vida agora sem esse aspecto que você perdeu, importante. Elaborar o luto. Outra emoção bastante importante é a ira, a raiva. A raiva é importante. A raiva também, ela sinaliza a situação de perigo e ela te leva ou para o ataque ou para a fuga. Então, quando você vê uma situação de perigo, seja para a tua autoestima, para a tua dignidade, para a tua família, para o teu aspecto econômico, financeiro, seja uma situação que você vê que é perigo para você, você sente raiva, você vai para a ação. Ela te movimenta, é uma emoção que o teu organismo libera químicas ali, neurotransmissores, para você ir para a ação, para se proteger, para atacar o que está atacando aí a tua dignidade ou alguma área importante da tua vida. Ou, se você vê que é uma situação que você não vai conseguir enfrentar, a raiva também te movimenta para fugir dessa situação. Ou você ataca ou você foge. Então, essas três emoções são bem necessárias para a nossa sobrevivência. Quem não sente ansiedade, não se protege, não se planeja, não tem anseios. Quem não sente tristeza, não elabora seus lutos, as suas perdas. Quem não sente raiva não tem limites, as pessoas se aproveitam de quem não tem raiva. Pessoa que não tem raiva, as pessoas se aproveitam dela, porque ela não faz nada, não se defende. Então, a gente precisa dessas emoções. E tem muitas outras, mas essas três são as principais. Outro aspecto importante, a atitude do perdão. Perdão é importantíssimo. Não é bom você viver com mágoas por muito tempo. As mágoas, elas intoxicam a tua alma, as mágoas, elas geram transtornos, geram doenças físicas, doenças emocionais. Elas são tóxicas. Você precisa se liberar das mágoas, você precisa liberar isso da sua vida. Porém, a mágoa é importante também, é um sentimento importante. Alguém magoou tua emoção, alguém te ofendeu, alguém te entristeceu, alguém te prejudicou, alguém invadiu os teus limites, e você sente a mágoa. É importante sentir a mágoa. Então, se alguém te fez mal, se alguém te prejudicou, se alguém causou dano para você, se alguém causou dano para a tua família, você precisa sentir a mágoa. É importante esse sentimento. A tua dignidade, a dignidade de alguém importante para você, foi afetada, foi ferida. Você precisa ter esse sentimento. Porém, você precisa lidar com essa questão dessa mágoa. Precisa colocar os limites para quem está fazendo mal para você ou para o teu familiar. Às vezes precisa buscar apoio na justiça, apoio policial, às vezes. Porém, você precisa se livrar da mágoa, que é através do perdão que você se livra dela. Então, isso é um processo. Aqui no CR trabalha com as mágoas, pastor? Então, que o CR possa te ajudar a se libertar das mágoas. Caso não consiga, daí tem que ir para a terapia, trabalhar as mágoas. Mas tem que se libertar, senão ela vai te intoxicar, ela vai te adoecer. E o perdão é o que te desprende, porque o perdão te desprende do ofensor. Então, quando você perdoa, você deixa o ofensor para trás.
Se você fica com a mágoa carregando ela, você fica presa ao ofensor. Aonde você for, você vai levar essa pessoa que te ofendeu com você. E vai transferir essa pessoa nas tuas relações, vai afetar as tuas relações. Então, a mágoa, ela tem o perdão tem esse poder de te libertar do ofensor, de te livrar dele, de você ser livre do ofensor para viver a tua vida. Qualidade de vida é essencial, cuidar do sono, dormir bem, ter um dia de descanso, aquele dia que você se desconecta do trabalho, que você busca não pensar no trabalho, que você não faz nada de trabalho. Um dia de descanso por semana é essencial. Vivemos numa cultura onde as pessoas não param, onde as pessoas não tiram descanso, onde as empresas não param, as lojas não param, os mercados não param, 7 dias por semana, tudo funcionando. E isso é muito adoecedor. Isso gera muito estresse, precisa desestressar. Um dia de folga por semana é essencial para o teu bom estado de saúde mental. Evitar viver uma vida muito estressante, outro aspecto também na qualidade de vida. Não tem como você ficar livre do estresse, não tem como. Tem momentos na vida da gente que a gente tem muito estresse, não tem como fugir disso. Agora, o que não é bom e nem saudável é você viver uma vida por um longo período de tempo debaixo de muito estresse. Aí isso vai te adoecer psicologicamente, fisicamente, vai adoecer teu relacionamento familiar, teus relacionamentos. Então, viver debaixo de um estresse por muito tempo não é bom. Atividade física é essencial também, fazer atividade física regularmente. A atividade física, ela libera uma química que os antidepressivos liberam, que é a serotonina. Então, se você faz atividade física regular, está liberando no teu sistema nervoso serotonina, que é um antidepressivo. E o último ponto aqui para cuidar bem da tua saúde mental é cultivar a autoajuda mútua. Então, eu tirei essa palavra aqui de um psiquiatra chamado Georges de Leon, do livro Comunidade Terapêutica, Teoria, Modelo e Método, e é um termo que se aplica bem à nossa realidade. Cultivar a autoajuda mútua. Então, você está ajudando o outro e ajudando a você mesmo através do outro. Você não precisa estar curado, você não precisa estar com a tua saúde mental muito boa para você estar ajudando outra pessoa. Então, no grupo de mútua ajuda, um vai ajudando o outro. Através da partilha do teu companheiro, da tua companheira, irmão, irmã ali de grupo, você é ajudado. Através da tua partilha, você ajuda ele ou ela. Então, uma autoajuda mútua. Você ajuda o outro e você se ajuda ajudando o outro. Então, ambos estão se ajudando, ajudando o próximo. Isso é bíblico. Na Bíblia está ali, Isaías 58, ali fala, quando você ajuda o teu próximo, você é curado. Então, a cura do cristão está em ajudar o outro, em se doar para o outro. E a autoajuda mútua é isso. Você não vai para o grupo só para buscar ajuda, mas você vai para o grupo para ajudar o outro, porque ajudando o outro você está se ajudando. Eu vou finalizar aqui. Então, concluindo essa palestra, essa palavra, além da salvação espiritual, precisamos também buscar o bom estado de saúde mental. Então, aqui na igreja, ou na igreja em que estivermos, como igreja, além de você buscar o aspecto espiritual, você precisa buscar estar bem psicologicamente também. E criar, na igreja, essa comunidade terapêutica, esse lugar de acolhimento, esse lugar de cuidado da saúde emocional, mental, porque é um ambiente onde você vai cuidar de você, você vai buscar estar bem psicologicamente nesse ambiente e vai buscar ajudar o teu próximo a estar bem. Então, se o teu companheiro, companheira, irmão, irmã na igreja estiver bem, você vai ficar bem também, vai refletir em você. E você vai refletir nele ou nela, vai fazer bem também para ele e para ela.
Então, isso é a comunidade terapêutica. É a autoajuda mútua. Um vai ajudando o outro. Se o outro está bem, você está bem. Se o outro está mal, você também é afetado. Não tem como não ser afetado. Então, é necessário buscar esse aspecto da saúde mental justamente para ter essa espiritualidade satisfatória, uma espiritualidade mesmo que te conecta com Deus, com o divino, e também você conseguir exercer teus dons, porque a igreja é um local de exercer dons. A igreja não é um local só de vir assistir um culto, mas é um local onde você exerce teus dons para ajudar teu próximo, para levar saúde para o teu próximo. Dentro dessa visão que saúde e salvação estão interligados. Nas Escrituras é tudo a mesma coisa, é um todo. Não tem como estar bem só espiritualmente sem estar bem psicologicamente. Então, tudo está interligado. Se você está bem espiritualmente, teu psicológico vai estar bem e vai repercutir no teu espiritual, e uma coisa vai repercutindo na outra. O espiritual no psíquico e no aspecto físico também. Então, desejo que essa palavra contribua aí para você ter ampliar a tua visão sobre a saúde mental e você ver de que aqui o CR, a igreja, é um local não só para você buscar o aspecto espiritual, mas também estar bem emocionalmente, psicologicamente, e ajudar o teu irmão, tua irmã, as pessoas que te cercam aqui e na tua família também estar bem. Se você estiver bem emocionalmente, você vai refletir na tua família também. De repente, a tua família não está bem. De repente, o ambiente emocional não está bom. Mas se você estiver bem, você vai refletir isso na tua família também. Então, agradeço aí a oportunidade do pastor e a atenção aí.